vamos falar sobre o técnico Orlando Ribeiro, que está como interino enquanto o Santos não resolve quem será o seu treinador, e ele vem desempenhando um bom trabalho. Contra o Palmeiras, a gente já tinha comentado a evolução de postura do time do Santos, a forma como o Santos, mesmo derrotado contra o Palmeiras, jogando fora de casa, contra o líder do Campeonato Brasileiro, tivemos mudanças, a gente falou sobre isso. E agora, contra o finalista da Libertadores, contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe bem montada pelo técnico Felipão, o Santos conseguiu ser superior e vencer. E tivemos mais uma vez evoluções do time santista, tanto de forma coletiva como também de forma individual de alguns jogadores. Vou mostrar também ao final deste vídeo alguns trechos interessantes do Orlando Ribeiro falando após a vitória do Santos contra o Atlético Paranaense, onde ele falou sobre o Ângelo também falou sobre o Orlando Ribeiro, principalmente em relação ao posicionamento, né? Lembra toda aquela polêmica do cultura tática? Tem a resposta do Ângelo e do Orlando Ribeiro sobre essa situação de posicionamento. Ele falou também sobre Ed Carlos, sobre Madison, sobre Bruno Oliveira, sobre Luan, enfim, fique até o final para você conferir esses principais trechos da entrevista coletiva. Mas antes, quero comentar aqui com vocês algumas mudanças que eu estou percebendo com o Orlando Ribeiro. Ah, Nájila, são 2 jogos, mas é o que nós temos para analisar e estamos fazendo aqui e vamos tentar fazer isso, né, jogo após jogo, observar evoluções ou, caso o Santos regrida, a gente comenta aqui também. Mas eu quero a opinião de vocês nos comentários. O que eu venho percebendo do time do Santos, né? Variações táticas. Se a gente observar a forma como o Santos jogou contra o Palmeiras, é totalmente diferente de como o Santos jogou contra o Atlético Paranaense. Não só em relação à escalação, que também houve mudanças, ou por necessidade, né? Jogador que estava suspenso, machucado, ou com a seleção, mas também que ele percebeu que o jogador não estava rendendo. Ele percebeu aonde ele poderia colocar cada jogador e qual esquema tático para que o coletivo e o individual, os dois, conseguissem desempenhar um bom futebol. Então eu vou dar um exemplo aqui. Ele conseguiu colocar o Luan numa posição onde ele conseguiu distribuir o jogo em um determinado momento. Onde o Luan conseguiu ser importante, conseguiu entrar na área e fazer um gol importante. Ele deixou o Ângelo completamente livre ali na frente, né, flutuando. Ora o Ângelo estava na esquerda, ora estava mais no meio, ora estava mais na direita, confundindo a marcação adversária. Percebeu que o Madison não estava jogando bem e colocou o Natan. Camacho, que vem fazendo boas partidas com o Orlando. Inclusive o Santos leva, né, até um sustinho, cai um pouco de rendimento depois da saída do Camacho, aí depois com a volta com a entrada do Sandri, o Santos retoma o controle do jogo, mas o Camacho fez uma boa partida. Então é um treinador que está conseguindo proporcionar essa evolução em alguns atletas. O setor defensivo também volta a ter confiança. João Paulo fez acho que uma ou 2 defesas no máximo, né, difíceis contra o Atlético Paranaense, uma que foi ali, né, do Vitor Roque, a queima-roupa. Então o João Paulo não foi o destaque do jogo. Eu sempre falo, o goleiro do Santos não tem que ser destaque, que é um mal, né? É um mal indicativo de como foi o time, de como foi o setor defensivo. Então gostei desses pontos do Orlando Ribeiro. Um Santos mais organizado, um Santos propondo mais o jogo que a equipe do Atlético Paranaense. No finalzinho senti um Atlético ficando mais com a posse de bola, né? E aí geral foi 51% da posse para o Atlético e 49% para o Santos. Inclusive o Orlando Ribeiro fala na entrevista coletiva que ele quer ficar mais com a posse da bola, né? Quer ter mais o controle de jogo. Mas em comparação aos últimos jogos do Santos e até em comparação com times da parte de baixo da tabela, como Goiás e Ceará, né, comparando parte de baixo da tabela, eu digo em comparação a Palmeiras e Atlético Paranaense, por exemplo, houve uma melhora de postura do time do Santos. Um Santos querendo, um Santos que perdia a bola e ia atrás de tentar uma recuperação. Então isso observei nesses 2 primeiros jogos do Orlando Ribeiro no comando do Santos. E parece que tá treinando, né? Parece que tá treinando. Então não é moleza, é treinamento. Tivemos aquele coletivo que o Santos foi derrotado pelo Sub-20, que é uma polêmica danada, mas foi ali que o Orlando também conseguiu fazer os últimos ajustes para que o Santos vencesse no jogo que importa.
que não é coletivo de 30 minutos, né? É o jogo ali do Campeonato Brasileiro que tem 3 pontos em jogo. Agora, vou deixar vocês com o Orlando Ribeiro falando sobre o Ângelo, e o Ângelo também falando sobre o Orlando Ribeiro, sobre essa questão de posicionamento, e achei um dos pontos altos da coletiva, inclusive parabenizar ao meu amigo Felipe Noronha, que fez a pergunta, tanto para o Ângelo como para o Orlando Ribeiro, sobre essa questão, né? Porque o Lisca entendia que o Ângelo tinha que ser praticamente um lateral, tinha que marcar o lateral adversário e ponto. Por isso que ele não jogava, porque o Ângelo não tinha cultura tática. Então achei boa a resposta tanto do Ângelo como do Orlando Ribeiro, e ele também explica, né, a questão do Madison, foi bem sincero, falou que o Madison tecnicamente não vive um bom momento, que o Auro e o Natan vivem momento melhor, né, tecnicamente. Também explicou sobre a ausência do Bruno Oliveira nos últimos jogos entre os relacionados. Falou também, né, sobre o Ed Carlos, com quem ele trabalhou, foi campeão da Copinha em 2019, quando ele comandava a equipe do São Paulo. Então confira aí alguns melhores momentos da entrevista coletiva do Orlando Ribeiro e deixa sua opinião do que você está achando do treinador aqui nos comentários. Confere aí. O Orlando te indicou alguma forma diferente de marcar, conversou contigo sobre isso, você está falando de amadurecer. Eu acho que você funcionou nesse quesito de marcação. Queria saber se você conversou com o técnico atual sobre. Com certeza, todo técnico que chega aqui, ele conversa muito comigo sobre a questão tática, né? E o Orlando falou que era o simples, eu tinha que fazer o simples. Simplesmente ajudar os laterais a quando tivesse ultrapassagem do lateral que eu estivesse marcando. Mas é claro, o Orlando foi muito simples comigo. Quem tem que te marcar é ele, não é você que tem que marcar. Então, a primeira que você marcar ele e você for nas costas, ele não vai subir mais. O Orlando foi simples e eficaz. Então, independente do que o Lisca falou ou não, eu venho trabalhando muito, principalmente a parte tática e finalização, que é o que eu mais faço nos treinos, pós-treinos, é o que eu mais treino, porque é algo que falta para mim. Então, o Orlando foi muito feliz quando ele conversou comigo desde quando ele subiu. Agradeço a ele por isso. E agora é focar, porque tem um jogo importante contra o Inter. E se Deus quiser, vamos sair com 3 pontos para sair o mais rápido dessa situação. Chamou o Ângelo para conversar, porque hoje ele jogou 90 minutos, algo que não tinha feito. Ele vinha de um técnico que não colocava ele por muito tempo em campo. Queria saber o que você conversou com ele, a sua versão dessa conversa. Sempre é em questão, como ele é muito novo, e a gente sabe que os meninos, os atacantes, geralmente muito novos, eles têm um pouquinho de dificuldades para ajudar na marcação. Então foi tentando posicionar ele para que ele, na realidade, não virasse um lateral e o lateral adversário virasse um atacante. Ele entendeu bem, foi bem orientado dentro de campo pelos os atletas mais experientes, e eu tenho certeza que ele vai melhorar ainda mais, porque ele tem potencial para isso. E ele tem querer, ele quer melhorar. Então, ele ouve a gente. Mas o que eu coloquei para ele foi isso, que ele poderia, sim, jogar no ataque, mas ele, quando precisasse, numa transição defensiva, quando precisasse de um momento defensivo, que ele ajudasse ali, principalmente o Felipe, né, e que depois ele fizesse o que ele sabe fazer, que aí é a parte ofensiva, a gente deixa com ele, que ele sabe bem o que está fazendo. Ajudou na marcação, ajudou quando precisava numa transição ofensiva. E nós estamos falando de um garoto, né, que precisa de uma orientação em alguns momentos da partida, e ele está aberto para isso. Nos treinos ele tem prestado atenção, não só nós da comissão, mas os atletas mais experientes. Eu acredito que hoje ele está muito feliz, porque é fruto do interesse dele em melhorar. E ele melhorando cada vez mais, o potencial dele é muito grande. São mudanças que tendem a ser definitivas ou você entende está no processo mesmo de testar a equipe do Santos? Na situação que nós nos encontrávamos, né, o Santos se encontrava, que já é 3 jogos sem vitórias, então um time grande não pode acontecer isso. Então a primeira ideia é realmente a gente organizar para, se possível, fazer antes o gol. E depois a gente controlar o jogo. Então, as mudanças com o Palmeiras foi essa a ideia, de a gente conseguir uma marcação mais forte, e no momento que a gente tiver uma transição ofensiva, tentar resolver o jogo, não foi possível. Hoje, nós já precisávamos fazer um outro tipo de jogo, precisávamos atacar mais antes do Atlético. Eu acredito que faltou ainda um pouquinho, pelo que eu entendo, que eu gosto de ver as equipes jogar, que eu dirijo, ainda faltou a gente controlar um pouco mais o jogo com a posse de bola.
que você falasse desses dois jogadores, o Madison, a ausência dele até do banco de reservas, e o Luan, né, que voltou a marcar gol. O Madison também treinou hoje pela manhã. É um atleta que nós temos um carinho grande. Nos ajuda sempre em todo treino, em toda situação. Nós entendemos que ele não estava muito bem tecnicamente, né? Então, para esse momento, nós precisávamos ali uma chance para o Natan, né? O Natan já vinha treinando bem, o Natan já vinha se destacando nos treinos, e também o Auro também vem subindo de produção. Não vai faltar oportunidade, acreditamos que vai aparecer a oportunidade para o Madison novamente. Como eu disse, treinou hoje, vai treinar amanhã, vai ficar à nossa disposição, e eu tenho certeza que ele vai se recuperar, porque é um atleta experiente, é um atleta que tem qualidade, já provou que pode ser titular do Santos. É só questão de, no momento, a gente optar pelo Natan, oportunidade para ele, e a oportunidade para o Auro também no banco. Mas nada impede de uma próxima convocação ele estar presente ou não. Luan, ficamos muito felizes com o Luan, né? Com um gol de cabeça, eu até brinquei com ele, falei, aproveita para abraçar, porque depois vai ser difícil outro gol de cabeça, né? Mas o Luan também, posso falar da qualidade dele, né? Qualidade, a gente sabe que o Luan tem muita, apesar de ser novo, tem experiência em time grande, tem experiência em competições, e hoje foi importante pelo momento que nós estávamos. Nós estávamos precisando realmente dessa vitória, e o Luan contribuiu bastante. Agora nós temos esses dias para pensar novamente no que a gente vai fazer, e eu acredito que o Luan foi muito bem no jogo hoje. Sempre pergunta sobre o Ed Carlos, que é um atleta que vem treinando com a equipe e não pode atuar pela base, porque ele não tem mais idade, e você foi o primeiro a relacionar ele para uma partida. Ainda ele não teve a oportunidade de entrar, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Ed Carlos, você que relacionou ele contra o Palmeiras e hoje novamente. Obrigado. A questão do Ed Carlos é justamente porque eu já o conheço há anos, né? Eu sei do que ele é capaz, eu sei do que ele pode fazer, e nesse momento que a gente não tem muito tempo para conhecer todos o dia a dia, facilita quem você já conhece. E eu vi que ele está treinando bem, com certeza ele vai ter oportunidades, não sei quando, falei com ele hoje, a gente sempre fala ali no banco, presta atenção no que está sendo feito, pode ser que no próximo jogo você já esteja à disposição até para jogar, mas a gente tem que ter um pouco de calma, analisar bem qual o momento que ele vai ter a oportunidade dele, e eu tenho certeza que quando ele tiver, ele vai se dar bem, porque é um atleta diferenciado. Por que ele perdeu espaço nesse ano de 2022? Boa noite. O Bruno é um bom jogador, é um bom atleta, como pessoa também, tem qualidade. Nós entendemos que para esse jogo, as características dele não iria somar muito, o que nós precisávamos, um jogo de mais briga, um jogo de mais confronto, né? Um jogo mais corpo a corpo. Então, nós optamos no banco pelas características dele, né? Para um Ed Carlos, né? Nós optamos pelo Braga, optamos também pelo Júlio, né? Que é mais velocidade, que é mais beirada. Então, hoje não se encaixava, no nosso entender, né? Não se encaixava bem o jogo que a gente precisava fazer. Mas é um atleta do Santos, é um atleta que a gente não descarta, é um atleta que hoje já treinou de manhã, amanhã vai treinar novamente. Todos os que não vieram, nós tivemos alguns atletas que não vieram, não foram convocados, treinaram pela manhã, vão ter a mesma atenção que os que vieram hoje tiveram, né? Então, a gente pensa no grupo, a gente pensa que amanhã pode ser que apareça uma oportunidade para ele.